Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Finalizar o dia de hoje com o texto de Efésios, capítulo 5, versos de 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez? Vamos. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Estamos diante, Senhor Deus, da grandiosidade que é a revelação bíblica e não temos pretensão de dar conta, Senhor Deus, de todas as coisas que estão inseridas de forma implícita ou explícita aqui na tua palavra. Nós pedimos que o Senhor esteja falando ao coração da sua igreja, falando ao nosso coração, e que possamos aprender e sermos edificados pela tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na realidade, a gente vai tentar fazer um resumo de algumas coisas aqui, até também para não cansá-los, mas chamar a atenção dos irmãos para algumas realidades aqui que a Escritura nos mostra. Sempre é complicado você tirar um texto do contexto do livro ou do próprio contexto do capítulo, né? Que sempre vai ficar uma coisa pelo meio do caminho, né? E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse contexto maior do capítulo 5 aqui. Em especial, esses versos de 22 a 33. Porque o que nós estamos vendo aqui em Efésios 22 a 33, mais especificamente, foi tudo aquilo que Deus determinou para o homem no âmbito das suas relações sociais. São princípios atemporais. Quando falamos sobre os princípios atemporais, são eternos, ou seja, enquanto o homem existir, enquanto existir esse mundo, porque foi assim que Deus estabeleceu. E nós, como igreja, nós temos a obrigação, a responsabilidade, o compromisso, porque somos filhos de Deus, de apresentar esse padrão e viver esse padrão, ir atrás desse padrão. Antes de nós falarmos sobre alguma coisa a respeito do texto, o que eu quero dizer que o que nós temos aqui é o contrário do que aconteceu na queda. Ou seja, o que nós temos aqui é o caminho da redenção em Cristo Jesus nas relações entre homens e mulheres. E nessa relação, o homem deveria demonstrar a imagem de Cristo na sua vida. Aí, quando eu falo homem, eu não estou me referindo somente ao homem como homem, mas o homem como ser humano, o homem e a mulher. E viver desse modo, do modo como a Escritura fala, descrito aqui, vai ser um exercício da graça de Deus em nós. E quando nós falamos em exercício, é uma coisa que você vai fazer, que você vai desenvolver. E dessa forma nós vamos reverter os efeitos malignos da queda sobre nós. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui a redenção em Cristo Jesus, e que a queda corrompeu. A mulher não foi submissa ao seu esposo, ao seu marido, e o homem não amou a sua esposa. Porque na história lá de Gênesis,
quando Eva está conversando com a serpente, que ela não deveria ter feito isso, porque é um assunto que deveria ser tratado com o homem, porque ele era o cabeça. Por isso que a Escritura começa dizendo a serpente, a mais sagaz, a sagacidade da serpente foi inverter essa ordem. O homem estava no jardim do Éden, ele estava vendo o que estava acontecendo. Tanto que na narrativa, a gente vê que logo após ela comer do fruto, ela dá ao seu marido. Então não foi somente um erro de Eva nesse processo. Adão também errou, porque ele se acomodou, que ele não exerceu o seu papel de liderança, protegendo a sua mulher naquela situação. E o que nós estamos vendo aqui é os efeitos contrários da queda em Cristo Jesus. As mulheres sendo submissas a seus maridos e os maridos amando as suas esposas. E o amor que se requer do marido é demonstrado nos versículos seguintes. A apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, alimenta, dela cuida, devem amar como amam o seu próprio corpo. Percebam que o que ele vai falar depois está relacionado a essa atitude, a esse comportamento do marido com relação à sua esposa. Então, nesse viver, ou seja, no exercício da graça de Deus em nós, porque é pelo exercício da graça de Deus que nós agimos assim, nós estamos revertendo os efeitos malignos da queda, e estamos trazendo sobre nós a graça de Deus. E uma das coisas que nós precisamos entender, como falamos logo no início, que nós estamos glorificando a Deus quando somos seus imitadores na vida diária, e é isso que ele está pedindo aqui, que nós o imitemos no nosso dia a dia. E uma coisa interessante que às vezes nós perdemos de vista quando começamos a nos deter somente nesses versos, é perceber o que Paulo está falando antes. E lá no verso 18 ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí os versos seguintes vão mostrar como se enche do Espírito. Como é o exercício do enchimento do Espírito, desenvolvendo a graça de Deus na vida do crente? Foi traduzido aqui pelo gerúndio. É fazendo, é exercitando. E fazendo o quê? Como é que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, ao Senhor, com hinos e cânticos, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é a partir desse princípio de enchimento do Espírito, aqui em específico, na sujeição mútua, que o homem e a mulher se enchem do Espírito. É no exercício da vida cristã. É dessa forma que nós vamos nos encher do Espírito, é exercitando, colocando em prática os mandamentos do Senhor na nossa vida. E aqui ele está falando sobre a sujeição mútua. No verso 22, ele se refere às mulheres. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. E você vai perceber que o texto aqui está se referindo ao 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. É o princípio que está aqui, o princípio da sujeição mútua entre o povo de Deus na igreja e na sociedade, é estabelecido pelo 5º mandamento. E o que nós temos de pano de fundo aqui, aquelas coisas implícitas no texto, que não aparecem, mas que estão, vamos dizer, salpicadas em toda a Escritura. Qual é o pano de fundo dessa sujeição mútua? Nós falamos isso com os homens. Esse pano de fundo se encontra em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, e 1 Pedro 2,17, é o princípio da liderança, das relações entre as pessoas. Quando Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E lá em 1 Pedro capítulo 2,17 diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Qual é o princípio
que fundamenta a sujeição ou a liderança no meio do povo de Deus entre os homens é considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos. Na minha liderança no lar, eu como cabeça da minha casa, o trato para com a minha esposa e para com os meus filhos deve ser de tal forma que eu trate-os como se fossem superiores a mim. Que eu os trate com honra, com consideração, com respeito. E essa é a submissão, é a sujeição, é a liderança que leva o crente a encher-se do Espírito no exercício da obediência da palavra de Deus. Perceba que a imagem aqui é do relacionamento com Cristo e com a sua igreja. E a imagem que ele escolheu e que fundamentou a sua obra no caminhar com a sua igreja é a imagem de um homem caminhando com sua esposa. É a imagem do relacionamento conjugal. E por isso que o matrimônio é glorioso. Porque ele aponta para o caminhar de Cristo com a sua igreja. E por isso também, como nós já falamos, esse alvo tão principal, né, do inimigo na vida do povo de Deus e no mundo, que é o relacionamento de um homem com uma mulher, a vida em família. E eu gostaria de começar a falar sobre isso, seguindo o próprio texto aqui. Mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. E é interessante porque ele começa chamando as mulheres a serem submissas. E por quê? Porque a submissão é um ato da vontade. Ninguém obriga ninguém a obedecer ninguém. Submissão é um ato da vontade, principalmente na relação conjugal. É um ato voluntário no reino de Deus. Porque a palavra de Deus não diz assim: maridos, dominem, exerçam domínio, obriguem as suas mulheres a obedecerem a vocês, porque não é assim que funciona. Nesse tipo de relacionamento, nessa relação que representa Cristo com a sua igreja, a submissão deve ser um ato voluntário, deve ser um desejo, deve ser um sentimento daquele que está debaixo de uma determinada autoridade. E essa palavra submissão significa aceitar um estado de dependência, obediência e sujeição e respeito. Eu tenho visto e ouvido muita coisa a respeito da rejeição à submissão. E nós precisamos perceber que o que temos aqui é a sabedoria divina, é o amor de Deus demonstrado nessas coisas. Então, isso já deveria chamar a nossa atenção para perceber que esse tipo de submissão aqui é uma bênção. É bênção para a vida da igreja, é bênção para a vida de uma mulher e é bênção para a vida do seu marido. Toda a vida humana em suas relações só é possível quando existe uma esfera de ordem. É lógico que essa esfera de submissão e autoridade ou liderança, dependendo das relações, elas serão diferentes, mas o princípio é o mesmo. E quando é aplicado esse princípio aqui, chamando as mulheres a serem submissas a seus maridos, a Escritura está dizendo que a mulher deve obedecer o seu marido, ou seja, deixar ser guiada por ele, dirigida. Abra Colossenses, capítulo 3, verso 18. Quando a Escritura fala isso, a Escritura está dizendo que nessa relação que Deus estabeleceu, o homem como cabeça, a mulher como aquela que vai auxiliá-lo, sua companheira, é aquela que está ao seu lado, ela deve permitir que o homem a dirija. A esposa foi colocada no lar para ser conduzido pelo seu marido, com o propósito de auxiliá-lo na tarefa de conduzir a família a Cristo, cumprir os propósitos de Deus. Veja o que Colossenses capítulo 3, verso 18 vai dizer: esposas,
sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. E é interessante essa expressão, como convém ao Senhor, que ele vai dizer aqui, como ao Senhor. E por que isso? É interessante voltarmos ao contexto de Paulo. No contexto de Paulo, o marido podia fazer qualquer coisa com a sua esposa. Ele poderia prostituí-la, ele poderia vendê-la como escrava. Ele tinha uma autoridade que não lhe cabia, biblicamente falando. E aí, nesse contexto, o apóstolo Paulo chama os homens ao quê? Amarem as suas esposas, totalmente contrário àquilo que estava sendo apresentado ali naquela sociedade. E as mulheres deveriam permitir que seus maridos a conduzissem. Mas como é essa condução? Então eu vou chegar na minha casa e vou fazer o que quiser. A sua esposa, ela tem que obedecer a você em tudo aquilo que seja a função dela como esposa e que represente piedade e santidade. Falando de uma outra forma, um homem não tem autoridade sobre sua esposa, além daquilo que a Escritura diz. Além da forma como ele deve guiar e conduzir a sua mulher. Como a Escritura mesmo fala. E a submissão da mulher, ela está restrita, restringida à direção do marido quando ele exige dela aquilo que é bom, aquilo que é piedoso e aquilo que é santo, aquilo que faz parte da sua função dentro de casa e dentro do lar. Nosso conceito de submissão é muito errado na nossa sociedade. Porque não representa o conceito de submissão bíblica. Não representa aquilo que Deus exige do seu povo. As mulheres são chamadas para serem obedientes ao seu esposo somente e naquilo que Deus ordenar. Não é como os muçulmanos pensam, que as mulheres são inferiores e os homens, mesmo aqueles que não são seus esposos, têm autoridade sobre elas. Não existe isso na Bíblia. Uma mulher solteira está debaixo da autoridade de seu pai, como um homem também. Uma mulher casada está debaixo da autoridade de seu marido. E o seu marido está ligado à sua esposa. Submissão não significa que a mulher é inferior ao homem. Não é sinônimo de maus tratos, nem reduz a dignidade da esposa. Em 1 Coríntios, abram aí 1 Coríntios, capítulo 11, versos 7, 11 e 12, veja aí. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. A ideia aí é como se ela fosse uma coroa. E na antiguidade, a coroa determinava a grandeza daquele rei. Ou seja, ele está dizendo que a mulher é a glória do marido. É como se fosse uma coroa, e que você olha para aquela coroa e vê o status daquele homem por causa daquela coroa que ele tem sobre si. E veja aí nos versos 11 e 12, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Submissão não significa isso. Submissão significa você se submeter à direção de um homem que anda de conformidade com a vontade do Senhor. Seu marido não pode exigir de você aquilo que não é piedoso, santo, justo e correto. Nós, como estávamos falando para os homens, nós apresentamos lá 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Eu gostaria que os irmãos abrissem esse texto, porque ele vai falar a maneira como o homem deve tratar uma esposa. Em primeiro lugar, ele deve viver a vida comum do lar, ou seja, ele deve participar da vida familiar. Em segundo lugar, ele deve participar da vida familiar com discernimento, com inteligência, com sensibilidade, tendo consideração
para com a sua esposa como parte mais frágil, ou seja, ele deve protegê-la, ele deve cuidar dela, tratá-la com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É interessante aqui porque o maltrato, a atitude grosseira ou ímpia do homem para com a sua esposa quebra a sua comunhão com Deus. Quando ele fala, se interrompam as suas orações, se você pegar esse texto e comparar com Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, quando ele diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, têm os seus braços encurtados, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, por causa dos seus pecados. Quando você interrompe um canal de comunicação, ele está dizendo que você está perdendo a comunhão com o Senhor. Deus não vai ouvir você, porque por causa do seu pecado. E que pecado é esse? É você não tratar a sua esposa com dignidade. E nós somos tentados, homens, todo o tempo, a tratarmos nossas esposas dessa forma. Dignidade, consideração, vão apontar um tratamento cortês, como se aquela pessoa, a sua esposa, fosse superior a você, alguém mais importante. E percebam que na Escritura, essas coisas são muito significativas. É completamente diferente no mundo. É uma submissão entre iguais, mas com funções distintas. Um vai liderar o outro. Sabe o que a Bíblia vai dizer sobre essa submissão? Que a submissão da mulher ao seu marido é uma bênção, é um atributo da graça de Deus para a esposa. Não é uma maldição, como dizem as feministas. É só comparar a submissão da mulher com a submissão da igreja. E elas devem apresentar isso no seu dia a dia. Essa submissão, essa confiança, essa confiabilidade deve ser demonstrada pelos homens em suas vidas. E aí você vai ver um outro lado, que é o lado da liderança do homem. Porque a liderança do homem deve ser um reflexo do homem que teme ao Senhor, e uma mulher que tem um marido que ama e teme ao Senhor deve ter prazer em seguir os seus passos. E aí ele explica por que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Porque o marido é o cabeça da mulher. Deus estabeleceu isso. E aí a gente vai perceber o que significa liderança bíblica. Cabeça significa líder, chefe, aquele que cuida. O homem está na liderança porque ele foi criado primeiro, foi assim que Deus estabeleceu. E quando ele é criado primeiro, ali na criação, Deus diz claramente, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Chega no homem, não é bom. E por que não é bom? Porque ele faz as coisas pela metade, e faz de propósito, para que nós possamos perceber claramente, para que Adão pudesse perceber que faltava alguma coisa. E o que faltava? Faltava uma mulher. Uma casa sem mulher é muito sem graça. É muito sem graça. A vida, a alegria, a sensibilidade é trazida por uma mulher. Uma casa sem mulher. Porque não é para ser assim. Porque quando Deus faz homem e mulher, Ele faz para que eles se completem e que percebam que um necessita do outro. E a mulher foi dada ao homem para suprir a necessidade que faltava nele, para que o homem fosse completo. A gente não vê nessas músicas aí do mundo, mesmo às vezes nós falamos, né? Ela é minha melhor parte, ela é minha metade. E por que isso? Porque esse é um princípio bíblico.
Porque quando nós nos casamos e quando estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, a gente vê realmente que aquela mulher é a melhor parte. E eu não sei a minha esposa, mas eu posso falar de mim. Eu não poderia viver sem os defeitos dela. E olha que ela tem pouco. Não poderia. Quando a gente às vezes briga, eu vou falar aqui para vocês. Aí eu me distancio e tal. Eu falei assim, cara, eu não ia conseguir viver sem isso. Até mesmo quando a gente tem as nossas diferenças, eu percebo que é impossível. Seria impossível amá-la sem isso. Porque foi Deus que fez assim. Ela nos completa. E aí, nesse contexto, o princípio da autoridade bíblica não se baseia em exercer poder. O homem é o cabeça, aquele que guia, aquele que está à frente, aquele que vai dar a direção. Mas isso não significa exercer poder sobre alguém, dominar, mas proteger e cuidar. E o maior exemplo disso, já que estamos falando de Cristo e a igreja, é Cristo e a igreja. E existem dois exemplos emblemáticos dessa liderança. Lá em Mateus capítulo 20, no verso 25 a 28, é um momento bem interessante ali, quando o Senhor Jesus ali está prestes, a morrer por causa dos nossos pecados. E ele já vinha falando sobre isso, e os discípulos ali estão discutindo quem que quando o reino de Deus vier vai sentar, vai ser a pessoa de projeção. Quem que vai se projetar mais? Aí você vê ali Tiago e João ali querendo essa projeção, que é muito natural da carnalidade do homem. E aí o Senhor Jesus os ensina, eu acho muito interessante o que ele diz aqui, e mostra o caráter da liderança de um homem na vida da sua família. Diz assim, então Jesus chamando disse, sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Percebam que ele deixa muito marcado que a autoridade que o mundo exerce, e que está baseada na lei de Deus, ela é diferente dessa mesma lei em que ela está fundamentada. Exerce autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Porque provavelmente era isso que Tiago e João estavam pensando ao pedir para ter um lugar de destaque no reino de Deus. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o Senhor prova isso lá em João 13, versos de 13 e 14, numa situação muito pontual e interessante, porque os discípulos do Senhor Jesus chegam de uma caminhada juntamente com ele, e aquela, como dizem, lição de humildade, tem alguns textos que dizem isso, quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. E lá no verso 13 e 14 ele diz assim, a atitude tomada por Jesus ali era a atitude de um escravo que não servia para nada. Sabe aquele serviço que ninguém quer fazer? A você, por exemplo, um grande engenheiro, um grande médico, aí acontece alguma coisa, perde o emprego, sei lá, alguma coisa assim. Você não consegue arrumar emprego, aí você vai ser gari. Gari. Vai varrer rua e vai... Eu vou fazer isso? Não, porque eu sou médico, eu sou doutor, eu sou... Mais ou menos isso, porque a gente está falando de escravidão aqui. Olha o que ele diz aqui. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. As pessoas andavam na rua, aquelas sandálias, alguns até descalços, quando chegavam em casa, na casa de uma pessoa rica, ou de uma pessoa que tinha escravos, havia um escravo que sentava-se à porta, ia lavar o pé sujo daqueles homens. Aqueles pés pretos de rua, sem asfalto, como era antigamente.
Quem fazia esse serviço? Quem fazia esse serviço era um serviço humilhante, era um serviço de escravo, eram os piores escravos. O escravo que não dava para trabalhar na lavoura, trabalhar na colheita, não dava para nada. Bota ele para fazer isso aí. Essa foi a atitude de Jesus. Ele chega naquela casa, naquele local, e vai lavar os pés dos discípulos. E aí a gente conhece a história, Senhor, Pedro, né? Aquele afobado, não faz isso, aqui. Eu preciso lavar seu pé. Não, lava tudo. Eu falei, não, exagerado, Pedro. E aí ele chega e dá a lição. Vocês me chamam de mestre, não é? Eu sou mestre. Eu sou Senhor. E olha o que eu fiz. E é isso que vocês devem fazer uns com os outros. É isso que nós devemos fazer nas nossas relações em casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos irmãos, aqueles que vivem no ambiente familiar. Esse é um caráter da liderança, de serviço. O líder é aquele que serve, é aquele que vai à frente, é aquele que protege, é aquele que cuida. Se nós voltarmos lá no que aconteceu no Éden, por que Adão falhou na sua liderança? Não foi só porque ele desobedeceu a Deus e obedeceu ao diabo por meio de Eva. Porque Deus havia dado uma ordem a ele. Ele não poderia violar essa ordem. Ele transmite essa ordem para Eva. E Eva, ao ser seduzida por Satanás, traz. E o que Adão deveria fazer? Adão deveria redimir a sua esposa. Ele deveria, não vou fazer isso. Deus condenou, Deus disse para não fazer. Mas o que ele faz? Ele sai da categoria dele de líder. E o líder é aquele que ouve, ali no caso, é aquele que ouviu a voz de Deus, ele como líder deveria não só cumprir, mas zelar para que essa ordem fosse obedecida. Ele desce e se submete a uma instrução completamente diferente daquela que Deus deu. Ele erra aí. Ele erra também porque vê a sua esposa conversando com a serpente. E aquele era um assunto, ela estava decidindo pela família ali. Ela não poderia fazer isso. Eu acho tão interessante, de vez em quando eu falo isso para minha esposa. Eu não tomo nenhuma decisão aqui em casa sem falar antes com você. Se você diz não, eu não faço, raramente eu faço alguma coisa, que está a família envolvida, que minha esposa diga não quero, não vou fazer, não acho legal. Raras vezes eu tomei uma decisão que contrariava a vontade dela por achar que aquilo estava certo e aquele era o caminho correto. Se eu tivesse errado, eu teria que pedir perdão a ela. Mas eu não consigo ver a dificuldade das mulheres em aceitar esse tipo de liderança. Não consigo entender isso. Elas devem confiar nos seus esposos. Mas seus esposos devem demonstrar confiabilidade. Eles devem ser homens que exerçam esse tipo de liderança. E aí o que aconteceu? Ela toma uma decisão pela família. Ela come do fruto. Ela não deveria ter feito isso. E traz ao marido. E o marido aceita a sua posição e confirma isso. Os dois pecaram. Ele viu o perigo e ele deveria ter ido lá. Falou, peraí, quem vai conversar com você sou eu, não vai ser ela não. Vem cá, o que está acontecendo? E muitas vezes nós somos assim, deixamos as nossas esposas resolverem determinados problemas, situações, não porque elas não sejam capazes, mas porque nós estamos ali para protegê-las e guardá-las. Eu me lembro do meu tempo de seminário, nós passamos uma situação financeira muito difícil. Eu estudava muito, era manhã e tarde. E minha esposa queria que eu passasse a responsabilidade de pagar as contas, de receber o dinheiro, porque eu não tinha tempo para isso. E eu disse para ela, não,
Não porque não tivesse competência para fazer, porque ela tem. Até que ela não gosta muito não, mas ela tem competência de fazer isso. E já fez em momentos na nossa vida. Mas sabe por que eu não passei para ela? Porque todo dia ela ia dormir, roncava. Diz que não ronca não, mas roncava do meu lado. E eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando nas contas que eu tinha que pagar, no seminário que eu tinha que pagar, que eu não tinha dinheiro. E aí eu ia ligar para a igreja, eu ia fazer um bico não sei aonde. Eu não queria que ela tivesse esse tipo de preocupação. Porque essa era a minha responsabilidade. A minha responsabilidade. Ela precisava dormir, descansar, para cuidar dos nossos filhos, que eram muitos, e das muitas tarefas que nós tínhamos, numa situação muito precária em que nós vivenciamos. Essa é a responsabilidade da liderança. É sobre os nossos ombros. O peso do nosso pecado está sobre os nossos ombros ou foi Cristo que levou? E apesar de sermos responsáveis por isso, pelo nosso pecado, quem é que levou a cruz no nosso lugar? Eu contei isso para os homens, e de uma palestra que eu fui do TED Trip, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: quando a sua mulher te desobedecer, uma coisa que for contra você, ferir a sua autoridade, pecar contra você nesse sentido, você é o sacerdote do lar, então você vai orar por ela, para que a ira de Deus caia sobre você e não sobre ela. Essa foi o mesmo olhar que eu tive quando ele falou isso. Porque foi isso que Cristo fez pela igreja. Essa é a nossa tarefa. É árdua, é difícil, mas nós somos homens. E essa responsabilidade está sobre os nossos ombros. Por isso ele vai dizer aqui em Efésios: porque o marido é o cabeça, sendo este mesmo salvador do corpo. Mais uma semelhança com Cristo. E salvador aqui é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que guarda. Por isso ele vai falar em alimentar, ele vai falar em cuidado depois. João Calvino, quando fala sobre esse texto, sobre essa expressão, ele diz assim: como Cristo preside sobre a sua igreja para a salvação dela, assim nada é mais proveitoso ou saudável para a esposa do que sujeitar-se ao seu marido. Recusar tal sujeição na qual eles podem salvar-se é decidir-se pela sua destruição. E foi o que ocorreu na queda. Eva desprezou aquilo que Deus falou por meio do homem. E aí você vê um princípio: a direção do lar de Eva era dirigida por Deus, na pessoa do seu marido. E aí toda vez que eu falo sobre esse tipo de coisa, eu pergunto assim para as mulheres, porque aqui é pontual, já vou falar sobre os homens. Eu não vou falar muito sobre os homens não, porque eu já bati muito neles. Você, esposa, mulher, está tornando a liderança de seu esposo algo possível? Você é alguém fácil de liderar? Você é alguém fácil de amar? Essa é uma pergunta que vai ficar no ar. E responda para você mesma. Mas agora no verso 25, Deus vai falar com o homem. Deus trata como foi na queda. Chamou o homem primeiro porque ele era o cabeça. Porque geralmente quando alguém faz alguma coisa errada, você chama quem? A pessoa que errou, Vem cá, fulaninho. Mas por que ele chamou o homem? Porque ele era o cabeça. Foi ele que recebeu de Deus a instrução. Ele é o responsável pela sua família. Vai dar, não, vem cá, o que está acontecendo aí? Aí ele, botou a culpa em Deus. Foi a mulher que me deu. Tirou o corpo fora. Mais uma vez. Mas Deus não aceita esse tipo de desculpa, não. O mundo fala, mas Deus não aceita. A maldição caiu sobre as atividades e funções do homem. No suor do teu rosto. A terra não vai produzir mais por causa do teu pecado.
como produzir. E chama a mulher à sua responsabilidade também. Mas agora no verso 25 ele vai falar sobre os homens. Marido, amai vossas mulheres. É interessante que ele chama as esposas a obedecerem, a serem submissas. Essa palavra obediência soa difícil, né, para uma mulher. Eu obedeço a minha mulher. A minha mulher diz, olha, eu não queria que você andasse por ali, eu não queria que você fizesse isso, eu não queria que você desse carona para a mulher sozinha. Eu não dou. Minha mulher mandou. Eu obedeço a minha mulher. Hã? E por que a mulher não pode obedecer ao homem naquilo que ele exige dela, que é a sua responsabilidade? Se um dia o seu marido exigir alguma coisa que fuja ao escopo da sua responsabilidade, que cause vergonha ou desonra, segundo a Escritura, você tem autoridade de não obedecer. Um homem não pode, de forma alguma, um homem que teme ao Senhor, jamais pode exigir da sua esposa aquilo que não seja piedoso, honroso e que não represente a santidade cristã no casamento. E aí essa liderança, ele chama as mulheres, aos homens, amarem as suas mulheres. No contexto do apóstolo Paulo, como eu falei, era complicado. Por quê? Porque os homens tinham um poder exagerado sobre as suas esposas. Iam além da esfera, e essa é a distorção da masculinidade bíblica, além da esfera da sua responsabilidade. Ele podia matar a sua esposa, ele podia vender a sua esposa, ele podia prostituir a sua esposa. Dizer aos maridos no tempo do apóstolo Paulo que eles deveriam amar as suas esposas estará fora de contexto. E Paulo está chamando aqui a atenção tanto do homem e da mulher para aquilo que nós devemos fazer e não fazemos, nas deficiências dos nossos papéis. Porque o líder é aquele que conduz, é aquele que guia, isso naturalmente o homem já faz, mas ele esquece de fazer isso em amor. A mulher também, a mulher é amável, é carinhosa, é cuidadosa, mas ela esquece de se submeter ao seu marido, quando isso é exigido dela. Foi assim que Deus estabeleceu. A mulher auxiliadora, idônea, conselheira, e o marido, o cabeça. Ambos falharam. O conselho de Eva foi desastroso. Matthew Henry, quando fala sobre esse texto, ele diz assim: se o homem não tivesse pecado, ele sempre governaria com sabedoria e amor. Se a mulher não tivesse pecado, obedeceria com humildade e mansidão. Paulo aqui, ao apresentar o amor de Cristo, demonstra que esse amor não seria um amor ordinário, é um amor que se entrega por ela. E essa expressão, se entregar por ela, demonstra a veemência, o ardor, o entusiasmo desse amor. Por quê? Porque a liderança bíblica que se exige tem como fundamento um relacionamento de companheirismo em troca, e troca em que o homem lidera e a mulher segue os seus passos. Calvino vai dizer o seguinte: se eles têm a honra de levar o homem à imagem de Cristo e em certo sentido representam sua pessoa, então devem imitá-lo também em todas as suas funções. E uma coisa muito interessante, nós jamais vamos entender o que significa o matrimônio, segundo uma visão bíblica, se não conhecermos profundamente a relação que Cristo tem com a sua igreja. E aí a gente quebra as pernas daquele que diz teologia e vida, doutrina e vida estão separadas. Você quer saber como deve se conduzir, você marido, você esposa? Estuda cristologias, estuda eclesiologia. Você vai descobrir, porque é essa imagem que nós temos aqui. A imagem do marido é o pastor de sua esposa. O marido é o pastor da sua esposa. E quando a Escritura apresenta a imagem pastoral, tanto física do pastor de ovelhas, porque o pastor do rebanho de Cristo, ele pega esse exemplo. É a imagem do carinho, do apego, de um relacionamento íntimo, de amizade, de amor e cuidado
que é demonstrado pelo pastor. Por isso essa palavra. E tem um texto que eu acho fabuloso nas Escrituras, que se encontra em João, capítulo 10. Abram aí. João, capítulo 10. Verso 11 e o verso 7. Diz assim, verso 11: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí o verso 7, que é mais maravilhoso ainda. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu acho que essa é uma das imagens mais lindas da Escritura e que nós podemos atribuir ao homem como pastor do seu lar. Quando ele diz que ele é a porta das ovelhas, o que os pastores faziam naquele tempo? Eles faziam caminhadas com as suas ovelhas, né? E procurando bons pastos. Isso demorava praticamente, às vezes, 1 ano, 6 meses, né? Procurando bons pastos. E ele tinha um aprisco, que era o lugar onde ele ia reunir todas as ovelhas. Né? Quando o Senhor diz que ele, como pastor, iria reunir todas as ovelhas, essa imagem. E nesse aprisco, que era um lugar cercado, um muro alto, né? No nosso contexto aqui, a gente imagina um muro de tijolo, né? Onde muitas vezes não havia porta. Não havia porta. Entendeu? Alguns tinham porta, mas a maioria deles não tinham porta. E o que o pastor fazia? À noite, ele colocava as suas ovelhas ali, naquele local. O muro era alto, porque ursos, lobos, leões podiam vir. A ovelha mesmo, a ovelha é um animal sem muito entendimento, pulava para fora. E aí ele deitava na porta. Por isso que ele diz: Eu sou a porta. E por que ele fazia isso? Porque a única forma de se roubar uma ovelha, seja um ladrão de 4 patas ou de 2 patas, era entrar pela porta. E se ele entrasse pela porta, ele ia se deparar com quem? Com o pastor das ovelhas, que ia dar a sua vida por elas. É isso que está faltando muitas vezes na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Às vezes a gente não quer deitar na porta, mas nós precisamos fazer isso. O Senhor nos chamou para fazer isso. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, do TED Trip, de como se deitar nessa porta. TED Trip, nessa pregação, nesse estudo, ele falou que, por exemplo, se alguém aqui, se tivesse alguma coisa, um carro em direção à sua esposa, ou algum perigo, você não ia se jogar na frente, você não ia, todo mundo, lógico e tal, é isso. Isso aí, isso é que é dar a vida pela esposa, isso aí, muito bem. Aí eu vou contar um exemplo para vocês, de que vai desmontar, ele não usa essa expressão, eu estou usando, né? Tudo isso que você está pensando. Por quê? Porque às vezes nós estamos dispostos a pular na frente de um carro, ou pular na frente das nossas esposas para defendê-la, mas no dia a dia não é assim. E ele disse, toda vez que eu ia dar sorvete para minha esposa, engraçado que eu faço isso também, ele ia separar o sorvete, e aí olhava o que era maior. E assim, sem pretensão nenhuma, ele oferecia para a esposa. Ele sempre oferecia o menor sorvete. Às vezes nós estamos dispostos a fazer coisas grandes
ou supostamente estamos. Mas não fazemos isso no dia a dia. Queremos sempre o melhor para nós. Mas não é assim. Aquele pastor que se deita na porta das ovelhas. Nós precisamos ser lembrados dessas coisas. E por que isso? Porque é assim que Deus nos chamou. É assim que Deus quer que você, tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, mas para ser servido, dê a vida em resgate da vida da sua esposa. Porque você não pode tomar nenhuma atitude, ter qualquer comportamento que não vise primeiro as necessidades da sua casa, da sua esposa. Tudo aquilo que você faz, o que você pensa, deve visar em primeiro lugar o bem dela. A Escritura diz que o amor é aquele que não procura os seus interesses, e o cabeça, o líder do lar, o chefe, o guia, é aquele que deve agir dessa forma. A sua prioridade sempre será a sua mulher e os seus filhos. Porque ele está vivendo não para si, mas está vivendo para a sua família. Quando um homem ama a sua esposa biblicamente, ele jamais vai pisar nela. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: nenhum marido pode dizer que é o cabeça se não amam suas esposas. E aí, esse discurso, eu morro pela minha esposa, eu faço isso, mas são incapazes de ajudá-la em suas tarefas, acordar mais cedo para fazer uma tarefa em seu lugar, ajudá-las quando tem dificuldade. Muitos nem carregam o peso para ela, as bolsas de supermercados. Aqueles homens que têm crianças pequenas jogam no colo das suas esposas, porque as crianças estão pesadas, ou entregam aquelas crianças que dão mais trabalho aos cuidados da mãe, quando elas estão presentes. Não, é você que tem que fazer isso. É você o homem. É você. Você não deve jogar a pior parte sobre elas. Deixá-las sozinha, resolvendo problemas que envolvam toda a família. Isso não é ser líder. E eu vou dizer uma coisa para você. O líder é aquele que dá a vida pela sua esposa. Então, quando você chegar em casa, e você vir lá a sua esposa assoberbada, cheia de tarefas, o que você deve fazer? Ir auxiliá-lo nas suas tarefas. Nós lá em casa, quando tínhamos nossos filhos pequenos, a gente tinha uma regra. Eram 4, às vezes eu chegava em casa, a Simone estava sentada no canto da cozinha, lá chorando, porque eles davam muito trabalho. E quando eu chegava de casa, eu dizia assim: agora é comigo. Agora é comigo. Qualquer problema que acontecer, vou brincar com as crianças, vou sair, agora eu estou em casa. O papai chegou. Qualquer problema, disciplina, qualquer outra coisa, eu iria resolver. Quando a sua mulher estiver assoberbada dos serviços da casa, você chegar do trabalho, eu sei que isso é ruim, é cansativo, mas seria impiedoso você deixá-la sozinha, então vai ajudá-la. Vai ajudá-la. Exerça a sua liderança ajudando ela nas tarefas de casa. Quando ela não dá conta, quando ela precisa, você não pode pagar uma empregada. Você é o homem da casa e você deve assumir esse papel. Eu detesto lavar louça. Mas é o que eu mais faço em casa, principalmente quando a gente recebe visita. Não é sempre não, porque às vezes outros lavam e tal. Às vezes eu até confesso que não lavo, porque estou muito cansado e erro por isso. Mas olhar aquela louça grande, ver um monte de gente em casa, daqui a pouco todo mundo vai embora, que vai ficar sobrecarregado, só minha esposa, eu não posso deixar isso, Fazer vista grossa para isso é crueldade. É crueldade demais. E eu gostaria de falar, já falando sobre esse tema, chamar a atenção das mulheres e dizer que o serviço da casa é responsabilidade de vocês. Você não pode lançar nos ombros do seu marido.
É sua responsabilidade. Então, assuma essa responsabilidade. Agora, por outro lado, você que é um homem e que ama sua esposa, você não pode vê-la ou deixá-la soberbada e dizer assim, isso é serviço dela. É sua obrigação, é sua responsabilidade aliviar essa carga sobre ela. Por quê? Porque você é o cabeça. Porque você é o pastor da sua casa. E porque ela precisa de você. Queridos, eu gostaria de falar mais sobre isso, mas eu acho que já foi demais. Amanhã nós vamos tocar sobre esses temas também, as Sagradas Escrituras, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. E nós não somos perfeitos. Nós erramos, por isso que nós precisamos ser lembrados dessas coisas. Nós somos tentados todo o tempo a agir de forma contrária a isso, e agimos. Mas nós precisamos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor e ser amável com aquela que é a mulher da sua vida. Olhar para ela e perceber que mais velha que ela esteja, ela não deixou de ser aquela menina que você conheceu com 16, 17 anos. Eu sou um pouco romântico. E tem um filme que mexe comigo, que é um lugar chamado Notting Hill. E no final desse filme eu achei, assim, fabuloso. Por quê? Porque há um entrelace ali, um caso amoroso, né? Uma relação romântica entre um homem simples e uma mulher poderosa. Ela é uma artista de televisão reconhecida, ganha milhões. Né? Chegar perto de uma mulher dessa dá até medo. Né? Porque a foto dela em tudo quanto é jornal, em tudo que é revista, todo mundo conhece. Então, que nem Simone Quaresma, assim, né? E aí, ele sente, né, o peso dessa realidade tão distante deles, né? E aí ele desiste dela e ela vai lá. Esse é belíssimo. Se eu começar a chorar aqui, por favor. Meu. E ela entra lá e pede para ele, não literalmente, mas pede para ele ficar com ele. E aí ele diz que não dá, pela diferença que eles têm de realidade. Aí ela chega para ele e diz assim, aqui diante de você está uma mulher que está pedindo para ser amada. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Nós somos brutos, nós somos grosseiros, os homens são meio tapados, eu lembro, eu sei disso. Eu vivi entre mulheres a minha vida toda. E alguma sensibilidade que eu tenho com relação às mulheres, eu posso dizer que eu tenho, né? Se eu posso dizer que eu tenho, né, Simone? Eu aprendi em casa com a minha mãe, vendo ali, com as minhas irmãs e tal. E como isso é importante. Como é importante nós aprendermos com os nossos pais a serem homens de verdade, a nos darmos inteiramente a Cristo na vida das nossas famílias, das nossas esposas, e aprender das nossas mães a sensibilidade e o trato para com as mulheres. É fabuloso isso. Isso tudo foi planejado por Deus. E eu gostaria de incentivá-los. Eu estou dizendo que eu estou no caminho, viu? Como Paulo, não alcancei a perfeição, não. Minha mulher pode assinar embaixo. Mas a gente prossegue para o alvo da soberana vocação. No exercício da fé, pedindo a graça e misericórdia de Deus, porque sem ela, nós não somos nada e nem chegaremos a lugar algum. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra.
e que ela possa ficar nos nossos corações, possamos aprender com ela, Pai. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, ó Senhor Deus, como esposos, como maridos, no trato e na liderança do nosso lar. Nos ensina a liderar, Pai, com as nossas esposas também, no seu auxílio, no seu sustento, no seu consolo. Como é importante os conselhos, o consolo, a orientação que temos por meio de Deus, através das nossas esposas que temem ao Senhor. Como elas são, Senhor Deus, um lugar de descanso para nós, da mesma forma que, como homens piedosos, somos porto seguro para as nossas esposas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que os nossos filhos, ó Pai, possam ser fruto, Senhor Deus, de um relacionamento onde dois pecadores, redimidos pelo sangue de Cristo, Senhor Deus, conduzem a sua casa aos pés de Cristo. Fica com o teu povo, Pai. Fica com essa igreja tão amada, com essa igreja tão receptiva, irmãos tão preciosos, Senhor Deus, e que mostram com a sua amabilidade, com o seu carinho demonstrado aqui nesses dias conosco, Senhor Deus, a marca de Cristo em suas vidas, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Não sejamos como a Tua palavra mesmo diz, ó Pai, uma fonte que pode dar água doce e salgada. Não é assim. E que o Senhor esteja amadurecendo a sua igreja, Pai, nos dando graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.